Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui nessa manhã para juntos aprendermos dessa lição, uma lição de grande relevância para nós como igreja do Senhor, enquanto estamos sobre essa terra. Meus irmãos, essa lição, ela tem por título a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Ela é uma lição que vai trazer para nós, enquanto igreja, um pouco do mapa da nossa personalidade, de quem nós somos, como nós nos achegamos até onde o ponto que nós estamos, e de contrapartida, ela nos aponta um direcionamento para Cristo como único e suficiente para nos restaurar por completo. Então, é uma lição que vai trazer um pouco do conhecimento humano, enquanto seres humanos, falar um pouco de como nós podemos nos achegar ao Senhor e termos a restauração do nosso ser. Então, o meu desejo é que a igreja do Senhor saia daqui edificada nesta manhã, em conhecimento, em graça, e que nenhum de vocês, que nenhum de nós venhamos a sair daqui da mesma forma que adentramos, mas venhamos a sair renovados pelo Espírito Santo e com crescimento acrescentado, em nome de Jesus. Já no primeiro ponto, eu queria trazer um breve conceito do que é personalidade, que é aonde nós vamos adentrar no assunto do mapa da personalidade. Assim diz a informação. Personalidade vem da palavra latina persona, que era utilizada para referir a uma máscara utilizada por atores romanos em peças teatrais. Tais máscaras tinham a finalidade de projetar uma determinada aparência adequada ao papel que seria apresentado. Contudo, quando falamos de personalidade na psicologia, estamos nos referindo a algo mais do que papéis que as pessoas representam. Não há hoje um consenso entre os teóricos da área da psicologia em conceituar personalidade. Por quê? A personalidade, ela é analisada por vários pontos de vista diferentes, por vários tipos de teóricos. Então, não há um conceito estabelecido que nós podemos afirmar que é o conceito exato de personalidade. Existem abordagens e nós vamos falar mais na frente quando adentrarmos no assunto. Porém, nós podemos utilizar essa definição dentro da psicologia e dentro do mapa do ser humano, que diz o seguinte: a personalidade é um conjunto de características físicas, ou seja, do nosso corpo humano, genéticas, que também reflete no nosso corpo humano, porém nos traz alguns pontos herdados, e sociais, que reúnem o indivíduo e que o fazem diferente e único em relação ao restante dos indivíduos. Esse é um conceito genérico de forma ampla que nós vamos trabalhar no que tange a personalidade para nós entendermos a nossa estrutura enquanto seres humanos, para nos apontar para Cristo e adquirir a restauração que Ele tem para nos oferecer. Já no ponto 1 da lição, o autor da revista, ele traz 3 pontos para nós conhecermos nessa manhã. O primeiro ponto que ele fala é que o mapa da personalidade, ele é constituído através das experiências vivenciadas e diz que elas participam da formação da nossa personalidade, refletindo assim na maneira de agir. Ou seja, ele está dizendo aqui que todas as experiências que nós vivemos, desde o nosso nascimento até a nossa fase de criança, pré-adolescência, adolescência e a fase adulta, vai interferir no nosso comportamento enquanto ser humano. O segundo ponto que ele coloca aqui é que o nosso relacionamento com os outros é influenciado por nossas experiências passadas.
que ele quer dizer aqui, e trazer um exemplo bem prático, em relação a relacionamentos interpessoais. Durante toda a nossa trajetória de vida, nós nos relacionamos com inúmeras pessoas. Como algumas pessoas nós nos relacionamos mais à distância, com outros mais perto. Certo é que em algum momento da nossa vida pode haver uma quebra de confiança nesse relacionamento, pode haver uma traição, pode haver uma decepção ou não. Nosso relacionamento interpessoal com as pessoas à nossas voltas, eles são sempre muito bem estruturados, muito bem vividos. Então, a gente entende por que muitas pessoas, às vezes, e principalmente quando nós estamos dentro de igreja, a gente ouve muito isso no meio que a gente vive, pessoas falando que não confiam mais em uma pessoa, que não confia mais talvez em pastores, que não confia mais em irmãos. Por quê? Porque já tem um histórico onde uma relação de confiança foi quebrada, já tem um histórico de algo que aconteceu no passado e que faz com que essa pessoa adote um tipo de comportamento baseado naquele relacionamento. Então, o autor ele diz isso também, e isso faz parte do mapa da personalidade. E o terceiro ponto que ele destaca aqui, que eu fiz questão de destacar, é o seguinte: dizem os psicólogos que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passaram a construir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da vida. Essa teoria que ele trouxe aqui, de falar que alguns psicólogos dizem que tudo que nos acontece desde o nascimento interfere na nossa vida enquanto indivíduo, ela está baseada em uma teoria de Freud, onde Freud diz o seguinte, que os eventos da infância, sejam bons ou ruins, mesmo quando esquecidos, podem perdurar por toda a vida, guiando nossas percepções, emoções e crenças. Ou seja, diante da teoria que Freud aplica, ele fala o seguinte, que desde a nossa criação, a nossa personalidade ela é construída, e mesmo quando nós adentramos na fase da nossa vida, da qual nós não nos recordamos dessas experiências ou dessas instruções, de tudo que nós recebemos durante a infância, isso vai perdurar por toda a nossa vida. E aí, eu abro um parênteses aqui para ressaltar 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é em relação à nossa responsabilidade enquanto pais. Porque Freud diz que tudo isso que é construído na infância perdura por toda a vida. E nós, enquanto pais, nós temos uma responsabilidade muito grande para com os nossos filhos. Porque enquanto eles são crianças, são bebês, estão na pré-adolescência e na adolescência, a nossa responsabilidade de ensinar, a nossa responsabilidade de cuidar, está muito mais além do que simplesmente ter um filho e buscar educar ele da melhor forma possível. Está muito mais distante. Por quê? Porque isso vai ser enraizado na vida da criança. E de contrapartida, a gente também tem um embasamento bíblico sobre isso, quando a palavra do Senhor diz o seguinte: ensine a criança no caminho do qual ela deve andar, e nunca mais se desviará dele. Então, eu abro um parênteses nesse ponto da lição para ressaltar a nossa responsabilidade enquanto pais na criação, na educação e na projeção daquilo que nós queremos que os nossos filhos vivam, do que os nossos filhos cheguem, aonde nós queremos conduzir os nossos filhos a chegar. Se nós queremos construir uma criança saudável, uma criança cheia de energia, sem traumas, ou se nós vamos terceirizar a educação dos nossos filhos e vamos permitir de forma indireta que eles cresçam com traumas, com rejeição e uma série de fatores que vão prejudicá-los na fase adulta. Então, sobre o mapa da personalidade, eu gostaria de ressaltar esses 3 pontos para a gente já iniciar entre o contraste da necessidade do ser humano de encontrar em Cristo a restauração plena para as suas vidas. No 1.1, eu destaquei um ponto importante da lição, que é uma afirmação que o autor trouxe, que diz o seguinte: todos nós precisamos de restauração na alma, uns mais e outros menos.
Seguindo essa linha que o autor trouxe, dessa construção da personalidade, desse estado ferido, emocional, físico, que trazem de consequências passadas, ele afirma que todos nós precisamos ser restaurados. Uns precisam de um processo de restauração maior em várias áreas das suas vidas. Outros não. Outros já precisam de uma restauração com menos frequência, talvez por um processo menor, porque as suas experiências vividas foram pequenas e não trouxe grandes consequências para o futuro. E é justamente isso que o autor está trazendo. E em contraste, ele faz menção do texto de Mateus, no verso 33 ao 35, que Jesus, enquanto estava ali discutindo com os fariseus, quando os fariseus começam a acusá-lo que ele estava repreendendo, expulsando demônios por Beelzebul, o próprio Jesus ali, ele começa a confrontar os fariseus e traz esse texto. Depois que ele discute com os fariseus, que eles traz lições importantes sobre divisão de casa, de que ele não estaria ali repreendendo, expulsando demônios por Beelzebul, ele fala o seguinte, que o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. O que isso nos ensina? E aí, o versículo que antecede essa fala de Jesus, ele é bem conhecido por nós, que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, isso mostra que existe um homem do qual os seus lábios proferem aquilo que está no seu coração. E que esse mesmo homem, esse mesmo indivíduo, do seu interior, do seu tesouro, daquilo que ele tem guardado, daquilo que é precioso para ele, ele tira coisas boas e coisas más. E a vontade do Senhor para as nossas vidas, enquanto igreja, é o quê? Que nós tiramos coisas boas do nosso coração. Que nós não sejamos como os fariseus que ele exortou. Pessoas que, de certa forma, se aparentavam com uma característica, uma natureza, porém, o seu interior não era tudo aquilo. Não eram pessoas boas, eram pessoas más, eram pessoas que proferiram maldade, que não tinham amor no seu coração. E é justamente essa ponte que a lição traz de que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de restauração. Por quê? Porque nós vivemos no meio de relacionamentos enquanto igreja. E o desejo do Senhor é que nós construímos bons relacionamentos, que nós vivemos uma vida plena. E Cristo, Ele é suficiente para nos trazer essa restauração da qual nós necessitamos, para que nós venhamos a alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, enquanto igreja, enquanto convivência em família, enquanto vida como indivíduo. Porque um ser humano ferido, um ser humano que precisa de restauração e não a faz, ele é um ser humano que não vive os projetos de Deus para a vida dele. Porque o Senhor, nós vamos ver isso mais à frente, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Uma pessoa ferida, além dela se ferir de forma constante ou viver de forma contristada, de forma amarga, ela também consegue transmitir isso às pessoas que estão à volta. E não é esse o desejo do Senhor. Por isso que é tão importante nessa manhã nós termos esse entendimento e olhar para Cristo não simplesmente como algo religioso, mas como alguém da qual nós podemos nos relacionar, porque nele nós temos tudo o que nós precisamos para obter a restauração plena da nossa vida. Através do Espírito Santo, ou talvez através das ferramentas e da ciência que Ele permite que esteja sobre essa terra. Nós precisamos ter essa compreensão, porque assim nós vamos conseguir todos os dias, ou de uma forma, nos restabelecer em Cristo, retomando as nossas emoções de forma saudável, para prosseguirmos e caminharmos de acordo com a palavra do Senhor, que vai nos trazer vida. E vida com abundância, porque essa é a vontade do Senhor. Foi para isso que Jesus veio. No 1.2,
o autor coloca o seguinte: em Jesus nós obtemos a restauração. Jesus conhecia com precisão a dor e o sofrimento, sabia o que era desprezo e rejeição. Enquanto eu preparava essa lição, eu fui discorrer ali no livro de Mateus e observar um pouco da natureza humana de Jesus, do que Jesus viveu desde a sua concepção até o momento da sua crucificação e restauração. E quando nós olhamos isso, nós vemos que Jesus, ele passou por fases terríveis na sua vida. O primeiro ponto que a gente consegue entender foi o quê? Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, certo? Quando José descobre aquilo ali, José já cria uma certa rejeição por Maria, e no seu coração, José faz o quê? José deseja abandonar Maria. Ou seja, ela estava grávida, ela já estava ligada no ventre com Jesus, e José no seu coração intenta em abandoná-la, temendo o escândalo que estaria por vir, porque eles ainda não tinham tido relacionamento de casal. Só que na mesma noite o anjo aparece para José e traz clareza para ele, fala: não abandona Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ponto. Logo em seguida, o que acontece? Jesus nasce, é recebido como rei pelos magos, porém ele já começa a ser perseguido pelo rei, aonde o rei estabelece que Jesus seja caçado e morto. Eles vão para o Egito, ficam lá no Egito um tempo, depois voltam do Egito, e isso tudo na infância de Jesus, certo? Depois Jesus ele inicia o seu ministério, vem cumprindo um propósito do Senhor, e vai acontecendo que Jesus, ele começa a perseguição nos últimos tempos da sua vida, depois que ele inicia o seu ministério. Ele sofre várias afrontas, ele é desprezado, como o texto de Isaías diz aqui, certo? Ele não tinha formosura, não tinha beleza para ser desejado. Os homens, pessoas que andaram com ele, esconderam o rosto contra ele. Jesus, ele presenciou literalmente, de forma clara, Pedro negando ele. Os irmãos conhecem a história. Pensa a situação, mesmo ele sendo Deus, mas pensa a situação que Jesus viveu nesse momento. Esteve ali o tempo todo com os discípulos, Pedro muito próximo de Jesus, tentou defender Jesus, todos conhecem a história, e em determinado momento, quando Jesus está preso, Jesus tem o desprazer, ou percebe ali, Pedro o negando diante das pessoas. Pedro sendo interrogado: olha, você estava com ele? Não conheço. E isso porque Jesus já estava num momento difícil. Então, Jesus, enquanto ser humano, ele sentiu todas essas emoções. A diferença é que ele soube lidar com todas elas. A Bíblia relata que há momentos que Jesus chora de emoção, como é o caso da morte de Lázaro. Então, Jesus, enquanto ser humano, ele não foi diferente de muito de nós, que sofremos na nossa vida frustrações, sofremos traições, decepções, relacionamentos interpessoais, pessoas que às vezes nós depositamos toda a nossa confiança e somos traídos por essas pessoas. Não foi diferente com Jesus. Só que Jesus, ele tinha uma característica especial. Deus em Cristo, ele projetou algo diferente para as nossas vidas. E é isso que nós temos hoje, para que nós sejamos restaurados. Porque, olha o que Isaías fala, aqui no verso 3 do capítulo 53. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Só que no capítulo 53, verso 4, ele diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter.
olhar para esse texto sagrado e entender que Cristo, além de ser humano, que viveu todas essas mazelas enquanto ser humano, e isso dá base para que o Senhor entenda as nossas emoções. Que o Senhor, no relacionamento que nós temos com Ele, nós temos a liberdade de tratar como a pessoa de Cristo. Porque Cristo, Ele sentiu as emoções. Quando nós falarmos para o Senhor que nós estamos angustiados, Ele sabe o que é angústia. Quando falarmos que fomos traídos, Ele vai conhecer a nossa dor. É esse entendimento que nós, como igreja, temos que ter no nosso relacionamento com Cristo. Não olhar como Cristo simplesmente como uma figura religiosa, mas olhar para Cristo como alguém com o qual nós podemos nos relacionar, do qual nós podemos ser amigo, do qual nós podemos confiar, do qual nós não precisamos nos hesitar em derramarmos na sua presença e lançar sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos, todas as nossas frustrações, porque além de ser Deus, Ele também foi ser humano. Ele conhece toda essa estrutura emocional, Ele conhece toda a estrutura de frustrações que nós vivemos sobre essa terra. Da mesma forma que Ele conhece também o que é alegria, o que é fazer festa. Nós devemos nos achegar ao Senhor, meus irmãos, como alguém que está próximo, como alguém que vive, derramar diante do Senhor em oração de forma aberta, de forma ampla, não nos limitarmos apenas em olhar para Jesus como um Deus soberano, embora Ele seja, mas Ele também quer nos relacionar conosco em intimidade. Nós precisamos ter isso guardado no nosso coração, porque quando nós começamos a colocar isso em prática, a nossa vida ela é restaurada por completo. A nossa vida ela é trabalhada de forma que, através da palavra do Senhor, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo libertados. Porque, olha o que é que diz aqui em João 1,10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Nesse texto aqui, João está fazendo referência a Jesus, que Jesus é a palavra. Ou seja, tudo o que Jesus nos instruiu aqui sobre a sua palavra, tudo aquilo que está relatado aqui na palavra do Senhor, nos dá base para termos uma restauração plena para as nossas vidas, que é esse o desejo do Senhor. E olha o que interessante que Jesus disse em João 21:26: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós conhecemos o contexto desse texto aqui, que Jesus estava ali diante da multidão no momento em que Lázaro já havia sido sepultado. Mas uma coisa nós precisamos ter ciência: se Ele é capaz de ressuscitar os mortos, se Ele é capaz de trazer vida a quem a morte já tragou, por que Ele não será capaz de nos restaurar? Por que Ele não será capaz de fazer mudança na nossa vida? Ele é suficientemente capaz, meus irmãos, de trazer restauração para a nossa vida. Por quê? Porque Ele é a palavra. Nada é impossível para o Senhor. Tudo é possível ao que crer. Se nós cremos que Jesus pode fazer tudo isso na nossa vida, se nós aplicarmos a palavra, nós alcançaremos o que deseja o nosso coração. A paz de espírito e de coração. A pessoa que já passou pela experiência do novo nascimento precisa se exercitar e vigiar para ocupar a sua mente e o seu coração com o que edifica. Nós vimos aqui no ponto 1 o mapa da nossa personalidade. Como que nós somos construídos como seres humanos. No tópico 1.2, a gente começa a ver a natureza de Cristo. Ou seja, Cristo, mesmo sendo humano, tem uma natureza muito superior à nossa. E tudo isso,
quando se encontra, quando a nossa natureza caída, ímpia, pecaminosa, se encontra com a natureza de Cristo e há o novo nascimento, o cristão ele vai desfrutar da paz de espírito, que é o que o autor da revista colocou aqui, não somente paz de espírito, mas também de coração. E aí eu trouxe um texto que diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, há algo de Deus sobre a nossa vida quando nós experimentamos um novo nascimento. Meus irmãos, nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra propõe para as nossas vidas. Quando nós, no passado, aceitamos ao Senhor, algo sobrenatural acontece. O reino de Deus, o poder do Senhor, ele toma posse de nós. Nós não somos mais um indivíduo só sobre essa terra. Nós não somos mais alguém que anda pelos nossos próprios caminhos, mas nós recebemos de Deus a adoção. E é fantástico que o autor coloca aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Depois o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Para que nós alcancemos a paz de espírito e de coração, nós temos que nos desprender de tudo aquilo que é contrário a Deus, de tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, e nos apegar a esta palavra, porque é esta palavra que traz aquilo que é louvável, é essa palavra que traz o que é bom, é essa palavra aqui que vai reger a nossa mente, que vai cuidar das nossas emoções, que vai nos fortalecer nos dias difíceis, aonde, independente da adversidade que nós estivermos, nós estaremos em paz. Por quê? Porque é uma paz que o mundo não entende. Não é uma paz como o mundo tem, obtida talvez através da bebida alcoólica, através da prostituição, através de inúmeros outros fatores, mas é uma paz que vem diretamente do trono de Deus, algo sobrenatural para as nossas vidas, algo que o Senhor tem para nós. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas independente das aflições, nós termos bom ânimo. É esse o entendimento que nós temos que ter como igreja, de que independente das situações, há uma promessa de paz, de espírito e de coração sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós nascemos de novo, através de Cristo Jesus. Ponto 2, o autor coloca o seguinte: é preciso se desprender do passado. Um outro ponto que nós precisamos meditar e colocar em prática é o desprendimento do passado. E eu destaquei uma fala do autor que diz o seguinte: não podemos viver o hoje preso às experiências negativas do passado. É preciso mudar o foco. Um texto simples, porém nos traz direcionamento para que nós possamos nos desprender do passado. E eu destaquei dois breves textos aqui. O primeiro é o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meus irmãos, quando nós nos achegamos ao Senhor, que nós confessamos o Senhor como o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós descemos as águas do batismo, nós temos que ter um entendimento que a nossa velha história, o nosso velho eu, aquilo ali é passado. Existe um divisor de águas na nossa vida. A nossa vida, não a ideia, o objetivo é que a vida seja diferente. Por quê? Porque quando confessamos ao Senhor, quando descemos as águas do batismo, nós estamos dizendo o seguinte: aqui está sendo sepultado um velho homem, aqui está sendo sepultada uma velha mulher, aqui está nascendo uma nova pessoa. Nós temos que olhar para trás e entender esse divisor de águas na nossa vida.
Por quê? Porque quando nós colocamos isso em prática, olhando para trás e vendo esse divisor, nós somos uma nova criatura. Nós precisamos enraizar isso nas nossas mentes e nos corações. Aquilo que nós éramos antes de Cristo tem que ser verdadeiramente sepultado, tem que ser verdadeiramente enterrado, para que nós possamos tomar posse da novidade de vida que o Senhor tem para nós. Não há como nós sermos uma nova criatura se nós ainda continuarmos presos ao passado, se nós ainda continuar com as práticas do passado. A palavra do Senhor não surtirá efeito nas nossas vidas. Por quê? Porque o velho homem verdadeiramente não foi enterrado. É esse o entendimento que nós temos que ter, e isso parte de nós. Isso é uma decisão que nós temos que tomar, porque todos os dias da nossa vida nós tomamos decisão. Todos os momentos da nossa vida nós tomamos decisão. E cabe a nós, enquanto cristãos, enquanto nascido de novo, ter esse entendimento. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Independente do contexto que nós estamos inseridos, o mapa está aqui, é a palavra do Senhor. Ela será o norteador. Enquanto nós não éramos do Senhor, nós andávamos segundo as nossas ideias, segundo os nossos projetos, os nossos planos. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos um mapa, nós temos um Senhor, nós temos um guia para nos conduzir. Quando nós não soubermos para onde ir, o Espírito do Senhor nos conduzirá e nos direcionará para o caminho com o qual nós devemos seguir. Remova as recordações indesejáveis. É possível que quando nós examinamos a consciência, ainda encontremos resquícios de culpa que precisa ser tratado. Eu vi nesse texto de Davi, Salmo de número 32, algo prático que vem de encontro a isso. Muitas vezes, na nossa caminhada enquanto cristãos, fica resquícios do passado. Coisas que nós precisamos consertar. É normal isso. Porém, não é normal nós sabermos que nós temos que ter esse conserto e permanecer sem consertar. E aí eu olho para o texto e vejo o que Davi fez. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, todo o pensamento de Davi, todo o reconhecimento que Davi teve, de levar as suas culpas, de levar o seu pecado ao Senhor, trouxe uma reação diante de Deus. Ele foi até o Senhor, reconheceu diante do Senhor as suas culpas, e no final do versículo ele fala assim, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o que a palavra fala? Deus diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Não tem algo mais precioso para o ser humano, de ir diante do Senhor, deixar aquilo que te culpa, deixar aquilo que te acusa, se abrir verdadeiramente com o Senhor e receber o perdão de Deus. Por quê? Porque o Senhor não se lembra mais. Se o Senhor não se lembra, quem somos nós para continuarmos a nos acusar? E além do mais, quando nós obtemos o perdão do Senhor, o Espírito Santo do Senhor traz paz ao nosso coração, porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha no nosso coração, que nos conduz a ir diante do Senhor e deixar sobre Ele as nossas culpas, os nossos pecados e as nossas transgressões. Assim, nós continuaremos no processo de restauração do nosso indivíduo. O tópico 2.2, o autor traz algo muito importante, que ele diz o seguinte: tratamento na causa e não no sintoma. E aí eu destaquei um outro ponto importante aqui: esconder o problema não é a solução, negá-lo muito menos. É preciso reconhecer o pecado, confessar, crer no poder de Jesus para perdoar e não mais cometê-lo. O escritor, ele contextualiza isso num comportamento que nós temos muitas vezes de não nos achegar diante do Senhor, ou talvez quando não conseguimos nos achegar diante do Senhor, se aproximar da nossa liderança,
chegar para a nossa liderança e falar: olha, eu errei, eu fiz isso, eu preciso de ajuda. O escritor, ele contextualiza isso de uma forma muito clara nesse tipo de comportamento. A pessoa erra, ou às vezes a pessoa tem uma espécie de comportamento desagradável, não procura ajuda, mas não por não conhecer, não saber que precisa de ajuda, mas pelo seu egocentrismo, pela a sua imagem. Muitas pessoas deixam de procurar ajuda, muitas pessoas deixam de confessar os seus pecados por mero egoísmo, por não querer mostrar para o outro que ele cometeu um erro, que ele passou uma dificuldade. E não é isso que Deus espera de nós, não é assim que Jesus quer tratar com nós. E eu trouxe em paralelo com isso o texto daquela mulher que foi pega em adultério. Aquele texto, meus irmãos, ele nos reflete algo de grande relevância, porque nós vemos uma mulher que foi pega no adultério, nós vemos aquela mulher sendo levada diante do Senhor, sendo exposta diante de uma multidão, sendo acusada, e os fariseus, além de querer acusar aquela mulher, também queriam tentar Jesus. O que aconteceu no final da história? Não foi o fim que eles esperavam para aquela mulher, e muito menos para Jesus. Qual que era o intento deles? Apedrejar a mulher e tentar Jesus. No final das contas, o que aconteceu? A mulher saiu perdoada e Jesus deu uma resposta clara e sensata para aqueles homens. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida, enquanto cristãos, enquanto pessoas que vivemos sob a direção do Espírito Santo e sobre a palavra do Senhor, nós devemos obedecer, porque o resultado é Jesus quem vai determinar. Quando nós iniciamos a leitura do texto, jamais a gente pode imaginar que seria aquele final. Jesus, ele mudou a história daquela mulher. Não adianta nós andarmos com Jesus e continuar com as nossas concepções. Se o ideal, quando nós pecamos, quando nós falhamos, é nós procurarmos a nossa liderança, nós nos derramarmos diante do Senhor, nós, enquanto cristãos, nós temos que obedecer. As consequências e os resultados disso, quem vai estabelecer é o Senhor. Eu acho lindo aqui no texto, quando acontece tudo aquilo, e eu trouxe isso daqui para compartilhar com os irmãos, quando fala aqui, Jesus pergunta para ela: cadê os que te acusavam? Ninguém te condenou? Aí ela responde: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Aquela mulher, ela foi levada diante do Senhor para ser morta. Porém, ela recebeu perdão pelo pecado e recebeu uma palavra de vida. Porque quando Jesus fala para ela: vai e não peques mais, meus irmãos, parece algo simples, mas para aquela mulher fez diferença. Por quê? Porque ela tinha acabado de ser liberta da morte e recebeu uma orientação do próprio Jesus, de alguém que absorveu ela, alguém que deu uma direção para ela e falou: olha, não peques mais, não cometa mais esse tipo de ato e você terá a vida. Assim é nós como igreja, nós temos que ter esse entendimento. A nossa responsabilidade, o nosso comportamento tem que ser direcionado para o Senhor. O que vai nos suceder, seja consequências boas e ruins, ela será para o nosso bem, será para gerar vida em nós, para que nós continuemos o propósito de Deus, que é viver com vida e vida com abundância. Nós precisamos entender isso e não temer nos aproximar dos nossos líderes, do nosso Jesus, de abandonar muitas vezes a nossa prática pecaminosa, nos converter dos nossos maus caminhos e fazer o que Jesus direcionou para essa mulher: vai e não peques mais. E aí João, ele traz um complemento fantástico nesse texto. Lá no início do texto, ele fala assim: filhinhos, não pequeis, porém, se pecardes, tendes um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. João nos orienta: irmãos, não pequeis, porém, se pecarmos, nós temos um advogado. Nós precisamos ter essa segurança, essa certeza de nos achegar ao Senhor, nos libertar do pecado, nos desprender do nosso passado, para que nós alcancemos a restauração todos os dias da nossa vida.
2.3 diz: a paz que cura. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, adquirimos também um relacionamento com o Espírito Santo. O texto de Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ou seja, é ele, a paz vem dele, tem origem em Deus, que é o Rei da paz. E ele, enquanto príncipe da paz, nos oferece isso gratuitamente. A partir do momento que nós, consequentemente, vamos obtendo restauração do nosso ser humano, a paz do Senhor, ela é enchida, ela nos completa, ela enche o nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza, que ainda que o mundo esteja em caos, ainda que os cuidados à nossa volta é para nos trazer medo, trazer insegurança, mas nós temos uma convicção: nós somos filhos do Senhor, nós somos herdeiros da paz, nós desfrutamos da paz de Cristo nas nossas vidas. 3.0, complementando, diz o seguinte: o inimigo não quer que nós alcancemos a cura. João 10,10 diz o seguinte: o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Jesus, ele fala claramente, meus irmãos, que Satanás, ele tem uma estratégia aqui nessa terra. Ele sabe que está condenado, Apocalipse deixa isso muito claro, porém, ele quer, primeiramente, levar o maior número com eles, e segundo, ele é o nosso inimigo. Nós não podemos minimizar essa natureza do diabo. Ele é o nosso inimigo, ponto, acabou. Quando nós estamos num campo de batalha, quando nós estamos em guerra, quando nós estamos caminhando, nós precisamos ter esse entendimento e fechar ao máximo as lacunas. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é estrategista. O diabo, ele conhece as nossas fraquezas. Ele anda pela terra. Ele não pode agir sem a permissão do Senhor. Porém, se o Senhor permitir ou se ele obtiver legalidade, ele vai agir na nossa vida. Ele é o nosso inimigo e ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Nós temos que ter esta convicção e nos armarmos da armadura de Deus para nós podermos constantemente pelejar contra ele, vigiar e exercitar a nossa fé. Porque assim nós obteremos êxito nessa batalha, como está escrito no texto sagrado: resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele fugirá de vós. Ele é o nosso inimigo. Não dê ouvido às mentiras do diabo. Meus irmãos, o diabo, existe na nossa mente um campo de batalha, do qual o inimigo ele busca o tempo todo pelejar contra nós na nossa mente, sussurrando mentiras ao nosso respeito, lançando palavras que nos diminuem, mas nós precisamos entender primeiramente que existe um projeto de Deus para a nossa vida, que existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Olha o que diz o texto lá em Gálatas: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, nós somos revestidos do Senhor. O nosso relacionamento é com o Senhor. É o Senhor que guarda a nossa vida. É o Senhor quem cuida de nós. Nós não precisamos temer. Nós temos que ter a convicção de que o Senhor peleja por nós. Por quê? Porque nós temos a natureza de Cristo. E um texto muito sagrado, diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, meus irmãos, a todo instante. Se nós nascemos de novo, a nossa vida está nas mãos do Senhor. É com Ele que nós temos que nos relacionar. É para Ele que nós temos que dedicar a nossa vida. Porque se assim procedermos, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela não mente e ela nos garante a vitória.
Um outro ponto que o autor colocou é que nós devemos confiar no nosso pastor. Nós vivemos dias difíceis concernente a esse tema. Nós temos contemplado na mídia, no nosso meio, coisas horríveis em relação a alguns líderes religiosos. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, aqui na igreja? Aqui, meus irmãos, nós temos pastores sérios, nós temos pessoas idôneas, pessoas que verdadeiramente se preocupam com o reino, que preocupam com a sua vida, que quer o melhor para a sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos reprimimos e cuidamos em não nos aproximar daquele que nos ama, daquele que nos ensina a palavra, por medo de sofrer algum tipo de repreensão, talvez por medo de ser exposto. Nós devemos confiar nos nossos pastores. Nós devemos confiar naqueles a quem o Senhor constituiu sobre a nossa vida, porque são pessoas sérias, são pessoas idôneas, pessoas que verdadeiramente têm algo de Deus para nos instruir, para nos conduzir enquanto estamos sobre a sua autoridade, sobre o seu pastoreio. E para finalizar, vida com abundância. Ele veio para que as suas ovelhas desfrutem de vida com abundância. No segundo ponto, tem um texto que eu acho ele fantástico, porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos em situações adversas, a primeira certeza que nós temos que ter, que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Cristo foi muito claro em expor isso. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, para quando vier o dia mau, nós termos essa certeza e descansar no Senhor, porque é Ele quem nos fortalecerá. E muitas vezes, quando estamos nessas circunstâncias, nesses dias difíceis, passam inúmeros pensamentos pela nossa mente, pelo nosso coração. E eu acho esse texto de Jeremias fantástico, quando diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Muitas vezes nós achamos que o desejo do Senhor é de nos causar dano, é de nos penalizar, de nos amassar, de nos deixar sofrer, mas não é, diz o Senhor. E aí ele continua, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É essa palavra que nós temos que tomar posse dela na nossa vida, quando vierem os dias maus, quando vierem as adversidades, porque essa sim é verdade. O diabo é mentiroso, mas Deus, Ele é verdadeiro e fiel. E para encerrar, eu queria compartilhar com os irmãos a conclusão que está na revista, que diz assim, que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos em Cristo, para que, mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, possamos desfrutar de paz, alegria e vida abundante. Permaneçamos em oração e vigilância constante, guardando o coração e mente para não sermos sufocados com o que não edifica e impede o nosso crescimento em Cristo Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.